A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Continue, não pare, né? Não desista de jamais. E as que me antecederam trouxe palavras maravilhosas, né, de incentivo ao seu coração para que você não venha desistir. A Sueli falou sobre Miqueias, né, que Deus não desiste de um povo maravilhoso que ele escolheu e mesmo errando, falhando, né, o Senhor Deus nunca desiste desse povo. E outros profetas na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Oséias nos traz um grande exemplo de o quanto Deus não desiste de nós. Falhamos, erramos, tropeçamos, mas o Senhor nunca desiste de nós. A Gabi falou sobre os 4 homens que levaram, né, o enfermo, aquele paralítico, não tendo condições de levar até Jesus de maneira normal pela porta, eles quebraram o telhado e levaram aquele paralítico pelo teto, né, trazendo assim esse paralítico a ser curado, né? Uma fé inabalável, uma vontade mesmo de querer fazer as coisas e não tendo condições, arrumando estratégias novas, maneiras novas de conseguir, né, fazer e vencer as situações. A Maristela falou sobre Caleb, me chama a atenção muito sobre Caleb, é um grande vencedor que aos seus 85 anos fala assim: eu permaneço com a mesma força. Só que o interessante da história de Caleb é que quando os 12 espiãos, né, vão até aquela terra espionar, Caleb e Josué foram os únicos, né, que tiveram a visão de vencedor. Olha só, a gente que está falando aqui sobre vencedores, mas existe também aqueles que são perdedores. São aqueles 10 espiões que não tiveram visão de águia, não tiveram um olhar diferente para as dificuldades, né? Era uma terra difícil de conquistar? Era, mas não era uma terra impossível. E aqueles 10 espiões colocaram os empecilhos e as dificuldades na frente. Infelizmente, eles não foram vencedores. Eles morreram no deserto, né, e não conseguiram ver a cidade preparada, a cidade santa, né, preparada para aquele povo, promessa de Deus. E Josué e Caleb, os únicos 2 espiões que olharam de uma perspectiva diferente, dizendo: é difícil conquistar essa terra. Lá tem gigantes. Ah, mas lá tem muita coisa boa e eu me proponho a passar por aquela dificuldade, eu vou enfrentar e eu vou conseguir. Eles conseguiram. Então, vencedores não é para qualquer um, não, né? Infelizmente, 10 falharam, só apenas 2 venceram, né? Que venhamos pensar a respeito disso, né? Não olhamos a nossa perspectiva de uma maneira diferente. A Alcione falou sobre Jó. Jó é um exemplo incrível, né, de uma pessoa que lutou, passou por tantas coisas injustamente, né, somente para provar o quanto ele amava a Deus, e ele provou, mesmo com tantas dificuldades, tantas situações difíceis na sua saúde, perca dos seus parentes, perca dos seus bens materiais, tudo que ele conquistou foi de água abaixo, mas ele não desistiu de Deus, ele não culpou Deus, ele aceitou, né, que o Senhor Deus era aquele que dá e aquele que tira, e nu saiu do ventre da mãe, nu ele voltaria. E o Senhor Deus, percebendo a fidelidade dele, deu tudo em dobro a Jó, e ele pôde ao fim dos seus dias dizer como foi bom passar por toda essa situação. Quando nós olhamos os conselhos das pessoas que falam não pare, não desista, são de campeões, são de pessoas que passaram já por essa situação de dificuldade, de dor, de tremenda aflição, né? E conseguiram passar, e lá na frente disseram: vale a pena, não desista, né? Vai. E a Bíblia conta sobre muitos outros personagens
né, que venceram, que foram perseverantes, que acreditaram, que tiveram fé, e todos eles lá na frente falaram: vai, né, não desista. Paulo, ele fala no fim do seu dia, já condenado à morte para morrer numa prisão, mas ele faz uma declaração tão feliz, dizendo: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, só me resta agora a fé. E ele conta para Timóteo: Timóteo, não desiste, porque vale muito a pena. Eu cumpri o meu propósito, eu fiz o que eu quis, o que eu pude fazer, o que estava no meu coração, eu cumpri esse propósito. Então ele, no final da sua vida, ele fala para Timóteo, incentivando para que ele não desistisse, para que ele continuasse. E ele morreu feliz porque cumpriu a missão. Então, quando a gente escuta pessoas que enfrentaram grandes desafios, né, passaram por tantas dificuldades e fala: vai, né, vale a pena, é porque eles chegaram até o topo, chegaram até o fim. Nós temos exemplos de personagens na história, né? Eu quero ressaltar aqui somente um, de Beethoven. Beethoven é um grande compositor, pianista, né? Que compôs músicas clássicas, a coisa mais linda, e até hoje são tocadas, né? Em conservatórios, em orquestras filarmônicas, né? Beethoven foi um grande compositor. O negócio é que ninguém sabe que no final da sua vida ele estava perdendo a audição. E quando ele já estava surdo, não escutava mais, ele compôs a última composição dele, que ficou famosa para o resto da vida, a Nona Sinfonia. É linda essa música e super famosa, e ele compôs sem poder escutá-la. Ele não pôde escutar a sua própria música, mas ele, conhecedor das notas, conhecedores dos tons, que estava todo sobre a sua cabeça, sobre a sua memória, ele não desistiu, compôs a última canção, a última música, né, que ficou marcada na história. E 3 anos depois ele morreu. E quantas histórias mais nós escutamos de pessoas sem braços, sem pernas, surdas ou até cegas, né, mudas, que conseguiram superar tantas situações. Às vezes nasceram daquele jeito, outras ficaram devido a um acidente, né, um trágico acidente de percurso, e mesmo assim não desistiram, conseguiram ir em frente, foram grandes vencedores. Conhecemos histórias de mães que se dedicaram a sua vida toda, às vezes com tanta dificuldade, passando fome, mas conseguiu formar os seus filhos em doutores, né? E no final da sua vida ver seus filhos, né, doutores, ela olha para aqueles filhos e fala: valeu a pena, né? Valeu a pena, eu faria tudo de novo para ter esse resultado. É como nós, mães, que temos a experiência de termos partos normais. Eu tive 3 partos normais. E quando você está naquela angústia da dor, né, dor de contrações, são dores terríveis. E eu, pelo menos, graças a Deus, não fiquei muito tempo sentindo a dor, mas tem mães que ficam muito tempo, o dia até todo sentindo dor. E aquela contração vem e volta, e você fica tão desesperada de dor, umas gritam, esperneiam, né? Eu mesmo fiquei quietinha, sentindo aquela dor terrível, é horrível, mas quando você faz aquela força danada, você sofre aquela dor terrível, que você acha que você vai morrer, mas quando sai aquele bebê lindo, que o médico envolta ele num pano e coloca nos seus braços, eu mesmo foi uma que chorei emocionada e olhava aquela criança e fala: é meu bebê, foi Deus que me deu, né? Que presente lindo. Eu chorei emocionada dizendo: valeu a pena, foi muito bom todo o esforço que eu tive, porque ele tá nos meus braços agora, é meu bebê, né? Então a mãe, ela nunca, depois de ter tido aquele sacrifício todo, ela fala: ai, para que eu pari? Por que eu pari, né? Que esse filho não quero saber desse filho, né? A mãe, ela cheia de amor, ela se envolve com aquilo e ela fala: valeu a pena ter todo esse sofrimento de parto para ganhar esse bebê, né? Então eu acredito que muitas pessoas
né, que venceram, têm grandes incentivos para as pessoas a lutar, a continuar, a não desistir. E eu quero trazer para você o maior exemplo da história, que marcou as nossas vidas para sempre, né? Ele mudou completamente a história de antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele foi um homem que deixou uma história de superação, uma história de amor, né? Ele 100% homem, 100% Deus. Ele veio aqui nessa terra, passou por tudo que um homem poderia passar. Eu acredito que quantas vezes ele foi questionado, né, perguntando: "Tu és verdadeiramente o filho de Deus?" Eu, na minha, né, pobreza de pensamento humana, né, eu com certeza eu falei assim, eu vou mostrar para essa pessoa quem eu sou, o poder que eu tenho, o que eu posso fazer. Talvez eu tendo esse poder, eu talvez esturricaria ou maltava algum, né? Aquelas pessoas que se colocavam contra ou impedindo eu de conseguir, né, progredir. Talvez a minha posição, a minha situação seria diferente, mas ele conseguiu. Ele falou assim: não, eu preciso de cumprir o meu propósito. Eu preciso de mostrar o meu amor 100% para essa humanidade. Eu os amo. Então, mesmo sendo questionado, né? Eu esqueci a palavra. Mesmo sendo questionado, se tu és mesmo filho de Deus, faz isso, faz aquilo, e tu és mesmo filho de Deus. Na cruz do Calvário, aqueles dois ladrões, um deles questionou: não é tu filho de Deus? Então tira você dessa cruz, né? E salva nós também, né? A palavra nos conta que ele também questionou: tu és também o filho de Deus? Se tu és mesmo e tem tanto poder, por que você não sai daqui, né? E o Senhor Jesus, ele sabendo que ele poderia fazer isso, ele poderia fazer muitas outras coisas, mas ele pensava: eu tenho um propósito a seguir, eu preciso de cumprir esse propósito. E ele naquela cruz do Calvário, mesmo tendo sido ferido, machucado, cuspido, né? E ele morreu por aquelas pessoas que fizeram tão mal a ele. Mas ele colocou no coração que ele precisava de cumprir esse propósito. E ele deixou uma mensagem linda para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você também vai vencer. Então pensa nessas últimas palavras, nessas palavras de um Jesus que morreu, que passou por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, mas ele venceu. E ele fala no final que nós teríamos os nossos desafios, teríamos muitos obstáculos a enfrentar, teríamos grandes situações, mas para nós não desistirmos, porque ele conseguiu e nós também podemos conseguir. Então a mensagem que eu quero trazer para você, minha querida, é de uma pessoa que também já venceu muitos obstáculos e sei que preciso ainda de vencer outros na vida, mas como esse vencedor que não nos chama apenas para sermos vencedores, mas a palavra do Senhor diz que Ele nos chama para sermos mais do que vencedores. Ele fala como vencedor que não é para você desistir, não é para você parar no caminho, é para você continuar. Porque assim como ele fez e ele sentiu no coração, valeu muito a pena. Valeu muito a pena todo o sacrifício. Valeu muito a pena eu cumprir o meu propósito. Eu quero dizer para você também, vai valer muito a pena quando você terminar tudo e você olhar para trás e olhar a história de superação, a história de tudo que você passou e olhar para trás e falar: eu consegui passar. Todos os obstáculos não me pararam, eu continuei. Então, que essa palavra fique ao seu coração, não desista, continua firme, amém? E até a próxima. Um beijo no coração.